vamos lá. Anderson Torres está preso, tá? General Gonçalves Dias está solto. Olha que coisa curiosa. Eu vejo muito mais motivo para o General Gonçalves Dias, que era um representante do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do Governo, estar preso porque ele foi conivente com a invasão, do que o Anderson Torres, que estava de férias nos Estados Unidos. Mas tudo bem, a primeira comparação. A segunda, o Ibanez, governador do Distrito Federal, foi afastado do cargo. Por quê? Porque poderia atrapalhar as investigações, porque estaria atrapalhando. E o Lula? Por que o Lula não é afastado do cargo se ele também atrapalhou as investigações? São duas comparações que eu te peço e agora você tem toda a palavra, porque aqui você pode até dizer que desinforma, mas a esquerda tem voz, não é que nem muita mídia aí que só tem voz um lado, não. Bem, vamos lá. Primeiro, eu não quero que você me taxe de esquerda, porque eu vim aqui na condição de observador político. Segundo, eu acho que são 2 pesos e 3 medidas que você está falando aqui. Primeira coisa, o negócio do Anderson Torres, delegada Raquel, eu não conheço o mérito processual. Por isso que eu não vou entrar a fundo nesse assunto. Agora, se o cara está preso, a Polícia Federal pede, se eu estou preso, a Polícia Federal pede a minha senha do telefone e eu dou 3 senhas falsas, ô delegada, o que a senhora faz quando a senhora prende alguém lá na sua delegacia? Não, muito traficante não fornece senha, muito estuprador não fornece senha, muito traficante de armas não fornece senha, ladrões perigosos de alta periculosidade que praticam crimes hediondos não fornecem senha. Não é obrigado a fornecer a senha. A senhora só falou, a senhora até agora só falou de traficante, bandido, ladrão, não sei o quê. Não estou dizendo que o Anderson Torres é um desses. Mas se não mostra a senha, meu Deus do céu, por que você vai esconder a senha do seu telefone celular se você não tem nada a esconder? Ué, mas o Lula queria esconder as imagens e você está defendendo. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Eu quero responder. Vocês estão sonhando. Ô, Thiago. Asmar, se me permite, quero responder. Não, eu quero deixar ele complementar. Aqui vai virar um bate-cabeça show. Pode complementar. Você quer complementar? Eu vou complementar depois, hein? Por que esconder? Desconta no meu tempo. Não é esconder. Eu não sei quem acompanhou, ainda não foi lançado, mas saiu com exclusividade alguns trechos pelo Estadão do livro que o senhor Emílio Odebrecht vai lançar das memórias dele ao longo da vida. E ele traz coisas assustadoras ali. A doutora delegada da autoridade policial sabe como investigação. Sabe o que traz esse livro, por exemplo? Que dentre essas buscas e apreensões de celulares, pegaram uma conversa da esposa dele com uma filha de 14 anos e tornaram pública. O que isso tinha a ver com a investigação? Absolutamente nada. Mas, falando do senhor Anderson Torres preso, das necessidades e garantias constitucionais e processuais para se manter alguém preso, ele disse que as prisões eram usadas para que procuradores na madrugada andassem nas celas pedindo delações como forma de prova. O que se busca com o senhor Anderson Torres, não tendo justificativa legal para mantê-lo preso, é que ele possa incriminar possivelmente o ex-presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Eu trago isso por quê, Márcio? Fornecer a senha do seu celular para que com livre e fácil acesso as pessoas acessem aquilo, não só fere a garantia constitucional de não fazer prova contra si mesmo, que a doutora delegada Raquel muito bem trouxe aqui, mas também possibilita que se acesse questões como essas. Conversa entre esposa e filhos, conversa entre marido e mulher, e depois se utilize isso de forma vazada, de forma ilegal, que ninguém depois vai saber quem vazou, para se fazer algum tipo de ameaça ou algum tipo de afirmação em relação à pessoa. Então as autoridades têm que ter responsabilidade. Tinham em sua posse as gravações que o senhor G. Dias lá, vendo tudo e não fazendo nada. E o que fizeram com isso? Se não estão dando conta nem de ver as imagens que já tiveram acesso, querem acesso a mais o quê para ver o quê? Não estão dando conta nem do próprio inquérito. Eu vou responder o Thiago aqui. Thiago, deixa eu contar um negócio para você. Primeiro, a gente está comparando os casos como se eles fossem absolutamente similares. Não são. O negócio do Gonçalves Dias é um negócio extremamente recente. As imagens foram divulgadas e plenamente divulgadas. E o negócio do Anderson Torres é um negócio de alguém que já está, em prisão, ou seja, já passou por uma série de processos. A doutora Raquel sabe, porque ela é uma competente delegada de polícia, e eu não estou dizendo que ele é culpado. Eu estou dizendo o seguinte: quando alguém esconde senha do telefone preso há 3 meses, minha pergunta é o seguinte: por que esconder o quê? Ô, Márcio, eu vou deixar a doutora Raquel falar, mas aí você está sendo muito contraditório. Você falou que não tem nada demais.
o Lula pedia sigilo das imagens. Ou seja, eu te pergunto a mesma coisa. Você fala, se o Anderson Torres está escondendo a senha do celular, é porque ele está escondendo alguma coisa. Se o Lula está escondendo as imagens, é porque ele está escondendo alguma coisa. Então não dá pra você defender um lado e você questionar o outro. Eu não tô defendendo. O Lula... só um segundinho, só complementar. O Lula, até onde eu sei, até onde eu li e até onde eu investiguei antes de entrar aqui, não está escondendo imagem de nada. Ele pediu sigilo. Como que ele não tá escondendo? O Bolsonaro também pediu sigilo de um monte de coisa. Mas eu tô te falando, isso é normal, Thiago. Você tá querendo falar. Eu vou elucidar. A situação é semelhante. Eu vou elucidar com um exemplo muito claro que a população vai conseguir entender. Recentemente o STJ anulou, colocou na rua traficante, porque a busca pessoal dos policiais não tinha uma justificativa previamente adequada, de acordo com os julgadores do STJ. Significa o quê? O policial, ele tem o tirocínio, ele sabe o sentido de que alguém ali pode estar traficando drogas. Ele estava até com invólucros, né, de cocaína, de maconha, estava com caixa, já estava com a contabilidade e foi abordado. Atrás era a casa que as drogas estavam ali armazenadas. Houve a prisão em primeira instância, em segunda instância, STJ falou não houve uma solicitação, não houve uma abordagem prévia justificada para que pudesse ter essa manutenção. Então, o que eu estou querendo elucidar e mostrar? Existe um excesso de direitos constitucionais no processo penal, até por isso a dificuldade da polícia em prender ladrão, até por isso a dificuldade da polícia em prender bandido. Agora, eu questiono o porquê todos esses direitos e garantias constitucionais são rasgados e jogados na lata do lixo quando a gente fala de um ministro da segurança do governo da oposição. Isso é temerário. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor do correto, estou fazendo juízo de valor dos procedimentos constitucionais adequados e instrumentos para que a gente possa, então, ao final do processo, ter o embasamento para condenação ou não. Está havendo uma condenação prévia, instrumentalizando até para uma confissão sobre meio de tortura, de diversas torturas. Você diz que já rasgaram a Constituição. Rasgaram a partir do momento... querendo que ele se sinta uma hora forçado a delatar alguma coisa. É bem temerário também eu afirmar isso, mas eu posso colocar para reflexão. Será que não é isso que pode estar acontecendo a partir do momento que a gente vê dosimetria completamente desigual quando a gente fala de bandido? Quando o bandido tirou um avião da Polícia Civil e quando a Justiça tirou o avião da Polícia Civil, de um dos maiores traficantes do PCC, e devolveu para ele continuar fazendo tráfico de drogas. Só pode ser isso. Se esse avião, se esse helicóptero funcionava para combater o crime, quando se devolve um bem pro criminoso, ele vai instrumentalizar o crime. Que me assusta? Só um minuto, olha, a gente vai falar daqui a pouco com o André Fernandes, o deputado federal do Ceará, que foi ele quem propôs a CPMI do dia 8 de janeiro. Ele tem muitas verdades para falar aqui no Tá na Roda. Já ele tá entrando com a gente, então continua com a gente que a nossa audiência já tá bombando e é só o começo do debate. A gente vai até às 6 horas da tarde, hein? Já ultrapassamos a concorrência? Acho que já. Já. Deixa eu só fazer uma parte aqui. A delegada Raquel, a especialista em crime, e a gente aqui não está entrando mais uma vez no mérito do negócio. É quando alguém estica a corda, delegada, sempre tem algum problema. Mas até onde eu sei, está sendo dada ao senhor Anderson Torres o direito de defesa. A defesa, os advogados pediram, inclusive, que ele fosse liberado para um hospital penitenciário. Está sendo visto isso agora. Então, eu não vejo onde tem um complô contra o Anderson nesse momento. Não vejo. Então, o STJ soltou um traficante, absurdamente traficante, e um dia ele revogou essa soltura, o STF. E ele fugiu. Todos os habeas corpus foram indefinidos. Pode acontecer aqui um parâmetro. Mas é realidade. Não precisa ser advogado para entender algumas coisas que eu vou trazer aqui como reflexão. Primeiro, até ministros do STF criticavam o excesso de prisões da Lava Jato por entender que eram usadas como instrumento de tortura para delações. Qual é a diferença disso com o que está passando o senhor Anderson Torres? É a primeira pergunta que eu faço. Basta usar o bom senso, não precisa nem de conhecimento jurídico para isso. Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Exato. O segundo ponto.
Segundo ponto. Mas decretar sigilo nas imagens do dia 8 não é um problema. E por que decretar sigilo na própria carteira de vacinação, como o ex-presidente fez, é um grande problema? É uma coisa de uso estritamente pessoal, carteira de vacinação pessoal. O outro são imagens obtidas num ato público de vandalismo, de atentado contra a democracia. Por que se omitir essas imagens? E depois, pior, porque a gente poderia falar, doutora, a delegada vai aqui defender também. Não, dependendo da investigação, tem que se manter sigilo para se chegar nas pessoas adequadas antes que elas fujam, ou qualquer outro motivo. Mas quando vazam as imagens, qual é a surpresa das imagens? A surpresa é que um ministro do presidente da República que decretou o sigilo estava nas imagens. E esse é o problema. E sendo conivente. Esse é o problema. Sendo conivente. Espera. Ele foi conivente com a invasão. Ô, Tiago, é por isso que vai ser instalada uma comissão parlamentar mista. E vocês, todos vocês aqui, estão falando um monte de coisa sobre o ministro, vocês vão ver e vão ter acesso às imagens. Ou seja, que legal, que coisa positiva a CPMI. Ou seja, foi tão vai esclarecer pela situação. E não foi negada, ó. Como não? Não foi negada. Escuta, contra, Márcio. Vou dizer uma coisa pra você, Tiago. Não existe, não é verdade. O governo nunca disse, não quero CPMI. Eles tentaram várias voltas atrás em assinatura. Eles não queriam. Eles ofereceram até cargo contra a CPMI, Márcio. Não dá pra você dizer isso. Eles tentaram, é prerrogativa do apresentador aqui, que é o dono do programa. Não, você tem desculpa. Eu estou toda semana em Brasília andando nos corredores e posso falar. Deputados eram abordados para retirar assinatura, sim. Falo isso com toda a convicção de ter presenciado. Olha, eu acho que... Márcio, com que argumento? Aí é você que está desinformando. Você está falando que eu estou desinformando uma situação ao governo atual. O governo atual não queria a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Isso é fato.